Queridos irmãos e amigos em Cristo, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja entre nós. Vamos nesse instante dando início à nossa reunião de estudo e tratamento espiritual nesta noite. E para começar, vamos pedir à nossa irmãzinha Tanali que faça a leitura da página. Livro Nascer e Renascer, Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. Aflitos, bem-aventurados. Problema intrincado. Muitos companheiros disseram isso, no impedimento que te aborrece. No entanto, o sublime orientador te situou à frente dele, para que lhe descubras a solução. Serviço impraticável. Outros proclamaram semelhante afirmativa, referindo-se ao encargo que te pesa nos ombros. O Senhor, porém, te chamou a executá-lo, ciente da tua capacidade e da tua força. Tentação invencível. Vozes diferentes formularam a mesma observação, na crise interior que escalpa o pensamento. Todavia, o eterno amigo te permite experimentá-la para que lhe extingas o magnetismo calamitoso. Parente difícil. Opinião idêntica foi lançada por afeiçoados diversos diante do coração querido que te incomoda no lar. Entretanto, o excelso benfeitor te colocou na equipe doméstica, a fim de que o ampares na provação que lhe agrava a existência. Companheiro obsediado. Conceituação análoga está sendo mantida por muita gente perante o amigo que te propele a constantes desgostos. O mentor infalível, contudo, te envolve na luta que desgasta o companheiro em perturbação, para que lhe sustentes a reabilitação. Todas as dificuldades no mundo, sejam grandes inquietações ou desabores pequenos, constituem lição e trabalho simultâneos a que nos convida o Divino Semeador para que intensifique na terra a seara da libertação de todos os valores do Espírito. Bem-aventurados os aflitos, disse Jesus. Os aflitos bem-aventurados, porém, não são simplesmente aqueles que choram e sofrem, deitando críticas e queixumes, e sim aqueles que recebem as tribulações e dores transitórias da vida por benditas e honrosas oportunidades de servir, com o Cristo de Deus, agindo com bondade operosa e paciência incansável na vitória do bem. Após esta leitura, meus amigos, já com os nossos corações acerenados, sentindo a presença dos nossos benfeitores espirituais entre nós e de Jesus, nosso Divino Mestre e amigo, vamos elevar a Deus a nossa prece em agradecimento, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome para mais uma reunião. Que possamos nesse instante, Mestre, sermos abençoados por Ti e por toda a equipe médica socorrista da nossa casa de Isaac Lima. Abençoa todos os nossos irmãos em humanidade, Senhor. Aqueles que se encontram nos hospitais, nas ruas, nos abrigos, aqueles que se sentem desamparados, sozinhos, que a Tua luz bendita e o Teu amor possa envolver a todos neste momento, aliviando seus sofrimentos, suas dores, seus medos, suas angústias, suas incertezas. Que a Tua luz bendita possa envolver a todos, Senhor. Abençoa cada companheiro, cada irmão que fazem parte deste trabalho nesta noite. Que todos também, através dos seus mentores espirituais, possam ser intuídos
de bons sentimentos, de amor, de ajuda e de amparo a todos os necessitados. E assim, meus amigos, vamos nesse instante passar a palavra para nossa irmã Wanda, que fará o estudo da noite de hoje. O tema do estudo é Justiça das Aflições, referência do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 5, itens 1 a 3. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações e em todos os lares aqui reunidos. As nossas reflexões estão no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que tem como título Bem-aventurados os aflitos. São os itens de 1 a 3. O tema Justiça das Aflições. Vamos ouvir os itens 1 e 2. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurado os que são famintos e sedentos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, porque é deles o reino dos céus. Está em Mateus, capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Bem-aventurado vós que sois pobre, porque é vosso o reino dos céus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciado. Felizes sois vós que agora chorais, porque rireis. Está em Lucas, capítulo 6, versículo 20 e 21. Mas ai de vós ricos, porque tendes vossa consolação nesse mundo. Ai de vós que estáis saciado, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis reduzido aos prantos e às lágrimas. Está em Lucas, capítulo 6, versículo 24 e 25. E assim, meus irmãos, bem-aventurados é uma expressão que quer dizer felizes. As bem-aventuranças foram citadas por Jesus no Sermão do Monte, com o objetivo de trazer para a humanidade ânimo, esperança e fé para todos os sofredores da terra, em um mundo de prova e expiações. Fazer com que a sociedade da época passasse a viver de forma diferente. Que esses ensinamentos tocassem o coração de todos até os dias de hoje. Vamos lembrar que essa felicidade citada nas bem-aventuranças não é sobre o aspecto material, não sobre o olhar do mundo, mas sim sobre o aspecto espiritual. As palavras de Jesus levam consolo a todos aqueles que as escutam. São mensagens de amor e esperança. E nós também somos esses aflitos. Vivemos todos os dias com as nossas dores e dificuldade, buscando um consolo divino. Então, vem a pergunta: as bem-aventuranças são só para os sofredores da terra? Excluiu do seu consolo aqueles que não se encontram em sofrimento aqui? Claro que não. Acontece que aqueles que não se acham em sofrimento, que se acham felizes no mundo material, são orgulhosos, acham que não precisa de Deus. O orgulho e a vaidade
ainda causam cegueira em muitos desses corações. Aqueles que já se reconhecem aflitos e sofredores encontram-se mais preparados para ouvir a voz de Deus e mais flexível para praticar o bem. Devemos olhar para nós e as nossas condutas no mundo material. Quando tudo está bem, esquecemos até de agradecer. Mas quando a dor e o sofrimento chega até nós, elevamos o olhar para o alto, buscando o auxílio e o amparo do Criador. Podemos observar que para cada aflição citada, Jesus promete uma compensação. Vale ressaltar que devemos passar pelas aflições sem nos desesperar, confiantes de que tudo tem uma razão de ser, pois os consolados serão aqueles que passarem pelas provações resignado, trabalhando para mudar com fé e paciência. A vida após a morte é essencial para entendermos no sentido profundo as bem-aventuranças. É as lições do Cristo nos oferecendo uma compreensão espiritual mais ampla, que lança luz sobre a evolução contínua da alma. Logo, a visão espírita enriquece o entendimento das bem-aventuranças, ligando as virtudes à vida futura. Para aqueles que vivem apenas a vida material, é muito difícil compreender que após a morte do corpo físico possa existir uma condição melhor do que a que ele conhece aqui. Quando Jesus afirma que bem-aventurado, ou seja, felizes os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, quer chamar a atenção para o cumprimento da lei de causa e efeito, e que, de fato, devemos tirar o melhor aprendizado para a evolução material e espiritual. A lei de causa e efeito nos diz que temos a liberdade de tomar decisões, de agir, mas colheremos o resultado das nossas ações. E a reencarnação é a chave para compreendermos esses ensinamentos de Jesus, destacando a justiça divina, que funciona sempre para o ser espiritual de acordo com o seu entendimento. No capítulo 12 do livro Ação e Reação, com o título Dívida Gravada, André Luiz nos conta que Jorge ia se casar com Zilda. Às vésperas do casamento, ele se diz apaixonado por Marina, sua cunhada, que fez de tudo para separá-lo da irmã. Zilda, aparentemente conformada, algum tempo depois, deixa a vida física tomando uma certa substância. Com o passar do tempo, a espiritualidade decide que Zilda retorne como filha de Jorge e Marina, surda, muda e com problemas mentais. É castigo? Na justiça divina não existe punição. É aprendizado. Esta é uma grande oportunidade para essas três almas passarem juntas suas provações, um
auxiliando o outro, resignados, sem revolta, buscando a melhor forma para a evolução. A lei de causa e efeito é um processo que nos faz reparar o mal que fizemos, mas não quer dizer que seja na mesma intensidade. Deus é misericordioso e Ele nos permite aflições suficientes para o nosso aprendizado. O Espiritismo mostra que a lei de causa e efeito está presente no mundo moral e que toda ação tem uma reação correspondente, significando que, diante do código divino, cada desacerto, agora ou no passado, leva sempre ao reparo necessário, e que a aflição, longe de ser injustiça, é na verdade o efeito doloroso de uma causa injusta. Mas como ser feliz em meio a tantas aflições? Existe justiça nas aflições? Devemos entender que tudo acontece ao nosso redor tem uma causa justa, que a vida verdadeira é a do espírito, que reencarna quantas vezes forem necessárias. Hoje, a que vivenciamos é só uma parte das vidas que já vivemos e das quais ainda vamos viver. E cada uma sempre será consequência das outras. E que as aflições é um aprendizado, é crescimento. E por que uns sofrem mais que outros, uns na miséria e outros na opulência, sem nada ter feito para ocupar essa posição? Para uns, tudo dá certo, para outros, nada. Homens bons sofrem ao lado de homens maus. Bem, meus irmãos, nos planos divinos não somos almas criadas para o sofrimento. Mas a partir do momento que nos afastamos das leis divinas, independente de ser rico ou pobre, as aflições nos alcançará. Sabemos que Deus é um Pai justo e bom, que somos seus filhos queridos, e Ele quer a felicidade de todas as criaturas. Assim como no nosso planeta, nós também estamos passando por um processo de evolução. E quando aprendemos a exercitar o nosso amor, como ensinou Jesus, o sofrimento não fará mais parte de nossas vidas. Como já disse, somos criados para a paz, a felicidade e o bem-estar. Os incômodos pelos quais passamos são gerados pelas nossas escolhas. E conforme fomos caminhando em direção à perfeição, através de esforços individuais, não precisaremos mais passar por dores e sofrimento. A dor é a alavanca do ser. Se hoje sofremos e nada fizemos nessa existência que possa dar motivo ao nosso padecimento, devemos buscá-lo em vidas anteriores, pois Deus não nos permitiria sofrer sem razão. A doutrina espírita é o consolador prometido. Nos esclarece sobre o sofrimento e sua necessidade. A dor
é apenas um instrumento divino. É claro que ninguém quer. Então, não vamos só nos concentrar no sofrimento, mas sim na lição que está contida nele. Vamos ouvir agora um pedacinho da lição 12 do livro Depois da Morte, que Leon Denis nos diz assim: se compreendêssemos quanto esses males são necessários ao nosso adiantamento, se soubéssemos apreciar-lhe o amargor, não nos pareceriam mais um fardo. Todos nós odiamos a dor, mas só lhe sentimos a utilidade quando deixamos o mundo onde ela exerce seu império. Entretanto, sua obra é fecunda, faz eclodir em nós tesouros de piedade, de ternura, de afeição. Aqueles que nunca a conheceram têm pouco mérito. E assim, meus irmãos, encerramos nossas reflexões dessa noite, agradecendo a Deus, Pai bom e justo, a Jesus, nosso irmão querido, e a toda a espiritualidade que nos ampara e orienta. Que Jesus abençoe a todos e tenham um ótimo descanso. Mais uma vez, Senhor, com os nossos corações agradecidos pela paz que reina entre nós, pelo estudo, pelas orientações, pelas palavras de consolo que recebemos nesta noite. Nós te rendemos graças, Senhor, e te pedimos que continue sempre estar conosco, nos abençoando, nos assistindo em toda a nossa caminhada terrestre. Gratidão, Senhor, pelo amparo que recebemos de Ti e dos nossos benfeitores espirituais da casa de Isaac Lima. Muita paz a todos, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe sempre. Nós agradecemos as nossas companheiras Tanali e Wanda pela participação dos nossos trabalhos da noite. E pedimos aos nossos irmãos que permaneçam com seus pensamentos elevados aos céus até o final da música, que a equipe médica e espiritual envolva todos os nossos irmãos enfermos do corpo e da alma, para que através do passe possa ter restabelecidas suas energias e sua saúde física, mental e espiritual. Gratidão, Senhor, por tua infinita misericórdia, e te pedimos que permaneça conosco em nossos corações, hoje e sempre. Muita paz a todos e Jesus nos abençoe. Que assim seja.